Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar desse fórum. E, bom, eu vou apresentar aqui hoje uma visão muito rápida do Programa Espacial Brasileiro, dado o tempo que foi disponibilizado, a gente tem que passar rapidamente. A gente vai falar de uma forma, como disse, bastante breve sobre os projetos e desafios para a implementação efetiva do Programa Espacial Brasileiro. Com algumas, antes de mais nada, já que esse é um fórum que discute a tecnologia militar, é importante dizer que no mundo, mais da metade das atividades dos artefatos lançados tem aplicação militar. Essa é uma constatação bastante simples, que talvez ajude a nortear o que vamos falar. Bom, de uma forma também bem ampla, os projetos que hoje são de interesse espacial brasileira é a implantação do Centro de Lançamento de Veículos Lançadores de Satélite em Alcântara, o Programa de Lançadores, especificamente, o VLS e o Ciclone, e o Programa de Satélites, que atualmente nós temos a série CBERS, né? China Brazil Earth Resource Satellites, a PMM, que é a plataforma multimissão, e agora estamos retomando uma discussão do satélite geoestacionário. Bom, todo o programa espacial ele é baseado nesse tripé, sobre o qual você pode colocar algumas outras vertentes, como, por exemplo, voos tripulados e sondas interplanetárias, enfim. Mas o tripé básico de todo e qualquer programa espacial é este aqui. Você precisa ter um centro de lançamento, uma base de lançamento, que possibilite colocar em órbitas satélites lançados pelos seus próprios veículos. Os desafios que nós temos que enfrentar é a implementação desse centro de lançamento, que para nós hoje está sendo uma complicação bastante grande. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ouvir o brigadeiro Venâncio discutir rapidamente sobre os problemas de Alcântara, né, que remontam ao início da missão espacial completa brasileira, no início da década de 80. Né. Nós precisamos ter os nossos veículos lançadores. Então, hoje, este trabalho está ao encargo do centro do CTA, aqui em São José dos Campos, e recentemente com uma parceria com a Ucrânia para desenvolvermos o veículo Ciclone. Nós precisamos manter a nossa atual capacidade de construir satélites, mas mais do que isso, de dominar todas as tecnologias associadas à construção desses satélites. Alguns subsistemas nós ainda não dominamos, e precisamos dominá-los para que a nossa independência tecnológica seja a maior possível. Bom, estes três desafios, obviamente, refletem os projetos que nós temos na área espacial, mas, paralelamente a eles, esses outros três quesitos aparecem de uma forma muito clara. Nós precisamos capacitar cada vez mais a indústria nacional para que ela possa fornecer todo o material necessário, toda a tecnologia necessária, e mais do que isso, possa se projetar até internacionalmente, porque esse é um mercado muito importante do ponto de vista de valor agregado, já foi dito aqui também de uma forma muito clara, tanto pelo brigadeiro Venâncio como pelo general que me antecedeu aqui nessa apresentação, sobre o que significa isso em termos de valor agregado para o país. Hoje nós exportamos commodities, e, enfim, minérios e tudo mais, que a gente sabe exatamente o que significa isso em termos de valor agregado. Nós precisamos formar mais recursos humanos, manter os que nós temos. Existe aí uma perda de recursos humanos da área espacial por diversos fatores, mas nós precisamos recompor os nossos quadros e pensar no futuro. Nós precisamos ter os profissionais que vão trabalhar nessa área nas próximas décadas. E a formação nessa área não é algo que se faz da noite para o dia. Demanda uma quantidade de tempo razoável, uma experiência bastante grande, porque aqui o quesito experiência é fundamental. E nós temos que ter uma outra opção de acesso ao espaço, que a gente chama comumente de um acesso rápido e barato ao espaço, por várias razões. Uma delas é manter a indústria com encomendas constantes
E mais do que isso, nós precisamos treinar os nossos profissionais de forma rápida. Esse problema foi levantado de uma forma muito clara nos Estados Unidos, algumas décadas atrás, quando, desde o fim, depois do programa Apollo, já no fim do programa Apollo, né, da chegada do homem à Lua, se identificou a necessidade, a carência de novos profissionais. Vários dos profissionais que estavam se envolvendo na parte acadêmica e tecnológica estavam se desinteressando pela área espacial, porque muitas vezes um projeto na área espacial demanda muito tempo. Então, foi vista a necessidade de se ter um acesso mais rápido ao espaço, de várias formas, né? Seja com balões estratosféricos, com foguetes de sondagem, com aviões, com plataformas nas quais você pode testar de uma forma rápida e com quesitos de segurança e de confiabilidade muito menores do que aqueles aplicados à área de satélites. Isso faz com que as pessoas possam ser treinadas de uma forma mais rápida. Bom, visando atingir esses objetivos, nós temos a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, que é baseada no Programa Nacional de Atividades Espaciais, que visa prover o país com autonomia nessa área, de novo, né, provendo uma infraestrutura capaz de oferecer um sítio de lançamento de foguetes, desenvolver os próprios lançadores e os próprios satélites. Isso é feito de uma forma a integrar a indústria, né, de forma a capacitá-la e a promover a inovação, e cujo objetivo é fazer com que a sociedade usufrua desses benefícios, né. É impossível hoje em dia pensarmos numa sociedade sem o uso de tecnologias espaciais. Nessa sala mesmo, provavelmente todos nós estamos aí utilizando os recursos da área espacial. O celular que nós usamos para fazer uma ligação para qualquer lugar do mundo, obviamente usa um link de satélite, né? E várias outras tecnologias que aparecem como advindas da área espacial. E a solução de problemas nacionais, né? Não precisamos ir muito longe, a questão de semanas atrás tivemos uma catástrofe enorme em Santa Catarina e é óbvio o emprego de tecnologias espaciais para não só prever tais catástrofes, como também ajudar na defesa civil depois que elas acontecem. Algumas vezes é impossível você evitá-las, né? Então existe o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o SINDAE, que é coordenado pela Agência Espacial Brasileira e envolve uma articulação muito grande com os vários ministérios, com todos os estados da federação e com a indústria. Ele é baseado, o Programa Nacional de Atividades Espaciais é executado pelo INPE, aqui em São José dos Campos, na área que diz respeito a satélites, e pelo CTA, no que diz respeito aos lançadores e ao centro de lançamento. Então, este sistema que precisa ainda também ser mais flexibilizado em termos de participação de outros atores, quer dizer, a participação maior dos vários ministérios interessados na utilização da tecnologia espacial, que basicamente, poderia dizer de uma forma geral que são quase todos os ministérios, né, que envolve toda a administração pública federal. Bom, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, de uma forma bastante genérica, né, ele visa atender a sociedade no que de mais caro ela tem, que é a melhoria da qualidade de vida da população de forma geral, né, prover a soberania do país nessa área. A gente vai ver por que isso é importante, né? Para atingirmos isso, nós precisamos de autonomia. Esse desenvolvimento desses produtos na área espacial, ele gera emprego e renda associados à capacitação muito grande das pessoas, né? Quer dizer, você exige cada vez mais uma qualificação melhor do pessoal envolvido nessa área, o que é bom para a economia como um todo, né? A indústria se beneficia disso, e as aplicações vão desde a segurança alimentar, preservação ambiental, e também passa pela inclusão social tão propalada e tão necessária, né? Mas vamos dar uma passada rápida por alguns aspectos que justificam
a necessidade de um país como o nosso ter um programa espacial. A gente ouve, eu particularmente já ouvi várias vezes, por que um país como o nosso precisa de uma tecnologia espacial? Por que nós precisamos ter um programa espacial? Se ele é caro, ele é arriscado, por que não é? Por que nós temos outras necessidades? Por que nós precisamos disso? Bom, eu acho que a resposta é mais ou menos fácil de ser dada, né? Dadas as condições do nosso território. Nós vivemos num país continental com inúmeras riquezas, nós ainda temos sérios problemas sociais a serem resolvidos, mas se nós abrirmos mão dessa tecnologia, nós certamente estamos abrindo mão de um futuro melhor, sob vários aspectos. Então, do ponto de vista geopolítico, antes nós tínhamos aí uma divisão leste-oeste, passou, de certa forma, uma divisão norte-sul, mas se a gente pega um mapa do mundo e projeta em termos de produto nacional bruto desses países, a gente vê, de uma forma muito clara, a concentração na América do Norte, na Europa Ocidental e no Japão e na Coreia do Sul, né? Enquanto os países aqui da América Latina, África, enfim, têm cada vez menos uma participação nesse bolo, né? E por que isso se dá, né? A gente vai ver que o aumento do conhecimento nesses países faz com que eles cada vez mais produzam produtos de maior valor agregado. Um outro aspecto que nós precisamos levar em conta, né? Apesar das discussões a respeito desse tema, mudanças climáticas, a gente vê de uma forma muito clara que existe uma tendência de mudanças no clima de uma forma geral que pode nos afetar, né? Se pegarmos algumas áreas aqui na Ásia, a gente vai ver que está havendo um aquecimento muito grande. E imagens obtidas com satélites podem nos ajudar a entender melhor esse fenômeno. Então, nós temos derretimento de algumas geleiras, né? E se nós pegarmos uma projeção do que significa a produção de alimentos no mundo a partir, aí, por volta de 2080, a gente vai ver que existe aí uma possibilidade muito grande de que haja uma alteração na atual produção de alimentos no mundo. Basta lembrar que nós temos que a nossa balança de pagamentos, nossa balança comercial, ela é bastante, ainda depende muito das commodities, do agrobusiness em geral, e que, de certa forma, se isso acontecer, nós teremos sérios problemas a enfrentar. Um futuro não muito distante, digamos assim. As próximas gerações já sofreriam desse problema, né? Então, um exemplo, essa área da Austrália, que é um deserto, a gente pode mapeá-la de uma forma muito clara com imagens de satélite. Também a própria produção, a própria disponibilidade de recursos hídricos, né? Existe aí uma possibilidade de que em 2025 nós tenhamos uma mudança do atual perfil de águas, e nós precisamos ter informação a respeito disso, né? Então, nosso país pode vir a sofrer com esse tipo de problema. Nós teremos aí, podemos fazer uma avaliação muito clara utilizando tecnologias espaciais. O meio ambiente, né? Nós teremos aí um impacto da desertificação de várias áreas, então o nosso país provavelmente venha a sofrer com isso, né? Então nós podemos hoje em dia quantificar isso de uma forma bastante clara. E desastres naturais, como eu disse recentemente, né? Até algumas décadas atrás, isso era algo completamente impensável no nosso país, mas se nós lembrarmos do que ocorreu recentemente, algumas semanas atrás e alguns anos atrás, um furacão Catarina, algo como isso era impensável no nosso país, e algo que aconteceu. Mas enfim, e não é à toa que várias nações fizeram essa opção, né? Então, se a gente olhar hoje como que é a distribuição da capacidade de várias nações de construir satélites, a gente consegue mapear algumas delas. Umas óbvias, nos Estados Unidos, Canadá, a Europa, através da Agência Espacial Europeia e de vários países que têm a capacidade por si só, né? A antiga União Soviética, a Rússia, Japão e
e Coreia do Sul. A gente vê que alguns têm também a sua infraestrutura de solo, eles conseguem ter a capacidade de receber esses dados, tratá-los, né? Não fabricam satélites, não constroem satélites, mas têm, por outro lado, a capacidade de receber essas imagens e tratar essas imagens. Quando a gente passa para aquelas nações que têm acesso ao espaço, nós colocamos aqui o Brasil como um dos proponentes, dos candidatos a esse clube, e a gente acha que em breve nós teremos essa capacidade, a gente vê que são poucas as nações que conseguem ter essa capacidade. Quando a gente coloca países que têm acesso, que têm tecnologia de sistemas de navegação, hoje em dia cada vez mais necessários, essa lista fica cada vez menor. E quando a gente coloca aquelas que têm acesso à tecnologia de voo tripulado, obviamente não é uma ambição nossa, mas nós temos algumas poucas nações que fazem isso. Isso, de certa forma, mostra o grau de desenvolvimento tecnológico dessas nações na área espacial. Nós temos várias aplicações críticas que para nós são importantes, como observação da Terra, monitoramento, vigilância, reconhecimento, inteligência, coleta de dados, né? Isso é importante para o desafio que nós temos aí da Amazônia verde e azul. Né? Meteorologia, que para nós é algo fundamental, nós até hoje não temos um satélite de meteorologia, nós temos alguns satélites de sensoramento remoto, mas não temos um satélite de meteorologia. Nós dependemos do uso de satélites estrangeiros. Né? Nós não conhecemos ainda com detalhe a questão da chuva no nosso país, e um satélite nos ajudaria bastante. A questão de comunicações, sejam elas militares ou governamentais, né, quer dizer, de fazer com que a informação e vários serviços, como telemedicina, telejustiça, cheguem a vários lugares do país, é uma necessidade. A questão de comando e controle, né, necessária na área militar. Tráfego aéreo, é algo que nós precisamos implementar. A questão de localização, posicionamento, navegação, que está diretamente ligada à questão de salvamento e resgate, é algo importante. E as aplicações científicas, com as quais nós podemos testar de uma forma mais rápida novas tecnologias que serão usadas nas aplicações mais críticas. Né? Essa é uma forma que todos os países usam para testar as suas tecnologias e que geram spin-offs importantíssimos. A gente pode citar vários, mas acho que não é o caso aqui. Bom, o Programa Nacional de Atividades Espaciais, hoje em dia, ele conta com a série CIBRAS, que eu falei atualmente, cuja principal vertente é a questão de observação da Terra, né, ligada ao ambiente, e que está fortemente atrelada à indústria. Né? Basta dizer que os CIBERS hoje, os CIBERS 3 e 4, que são os próximos 2 satélites a serem lançados desse acordo com a China, ele já está praticamente todo contratado na indústria, um montante aí beirando os 300 milhões de reais. Nós temos um programa chamado PMM, que é a Plataforma Multimissão, cujo objetivo é desenvolver uma plataforma que seja a base de vários outros satélites. Quer dizer, você domina, mal comparando, é como se fosse uma espécie de um caminhão que você coloca na sua carroceria a carga que você quiser. Então nós estamos, de certa forma, desenvolvendo esse caminhão, eu não diria que nem um caminhão, talvez uma caminhonete, mas é uma caminhonete com a qual a gente pode andar com maior segurança. Então, nesse contexto, nós temos o primeiro satélite que deve estar pronto em breve, que é o Amazônia 1, que é um satélite de sensoriamento remoto. Depois nós teríamos um satélite científico ligado ao estudo da nossa ionosfera. E aí vai uma questão importante, que vai talvez nortear a nossa discussão, se houver, a respeito do geoestacionário. Um dos maiores problemas que nós temos no nosso país é a questão da propagação de ondas eletromagnéticas, rádio, micro-ondas, na nossa atmosfera, na nossa ionosfera. Nós temos efeitos de bolhas de plasma que só acontecem aqui na nossa região. E isso atrapalha em muito as comunicações. Então, a colocação, a implementação de um sistema de comunicação, seja ele militar ou governamental, depende fundamentalmente de entendermos como se dá a propagação eletromagnética nessas camadas da atmosfera. Então, esse satélite científico nos ajudaria a entender isso. Nós temos um satélite em proposta, que é um satélite um radar de abertura sintética, feito atualmente com a Alemanha, que vai usar a plataforma multimissão.
Um satélite que fará parte de uma constelação, que é o Global Precipitation Measurement, cujo objetivo é medir a precipitação de água no mundo inteiro. Esse é um projeto liderado pela Agência Espacial Americana, NASA, e a Agência Espacial japonesa, JAXA, no qual o Brasil faz parte. A ideia é ter uma constelação de satélites e que a gente, construindo um satélite, teríamos acesso a todos os dados de toda a constelação, né? E um satélite que está sendo, começando agora um trabalho de construção conjunta com a Argentina, chamado Sabiá-Mar. E nós retomamos o trabalho do satélite geoestacionário brasileiro, que a gente espera ter algo bastante adiantado já meados desse ano, né? E aqui estão as aplicações desses satélites, todos eles com a participação da indústria, né? Alguns deles diretamente ligados à pesquisa e desenvolvimento, de telecomunicações apenas o SGB, e são comunicações militares e governamentais, quer dizer, dada a Lei Geral das Telecomunicações, nós não temos como interferir, né, na construção de um satélite comercial, então isso não nos diz respeito, apenas as questões do Estado brasileiro de comunicações, as necessidades a que a agência espacial se envolve, né? Bom, esse programa nacional ele é baseado, né, em vários foguetes, que já foi dito aqui, eu não vou repetir, são vários foguetes de sondagem até chegarmos ao foguete, ao lançador, né? Esse seria o VLS-1 e o VLS-1B. Já foi muito bem apresentado hoje pela manhã, né? Então não vale a pena repetirmos. Também a necessidade de termos uma base, a vantagem que nós temos de ter uma base nas proximidades da linha de Equador, que a colocação em órbitas equatoriais nos propicia uma grande economia de combustível, né? Mas aí, dentro daqueles projetos que eu apresentei, um dos problemas está justamente esse acesso ao espaço, que é a implementação do Centro Espacial de Alcântara. Problemas sociais vários impedem e continuam emperrando a implementação desse centro, o que fez com que recentemente, como também já foi dito agora pela manhã, esse nosso centro ficasse limitado a uma pequena área do que ele foi inicialmente projetado para ser no futuro. Nós tínhamos aí algo por volta de 62 mil hectares projetados, esse valor caiu para aproximadamente um quarto do que era, né? Então, certamente, isso gerou e vai gerar vários problemas. Nós temos enfrentado vários processos na justiça, movidos por organizações não governamentais, né? Enfim, esse é algo que é um assunto longo, mas a colocação desse sítio de lançamento do Ciclone dentro da área da aeronáutica espera que viabilize esse projeto, né? E nesse acordo com a Ucrânia, o Brasil ficou responsável pela implementação de todos esses itens aqui. Acho que não vale a pena também entrar em detalhes, mas esses são os itens que estão sendo construídos aqui dentro dessa base, que a gente espera que estejam todos prontos em breve, possivelmente dentro de 2 anos, até 2010, a gente espera estar com toda essa infraestrutura pronta para que o Ciclone possa ser lançado, né? Então, essa é uma visão de como será o complexo de lançamento da Alcântara Cyclone Space, que é a segunda binacional brasileira. A primeira é Itaipu, né? Essa é a segunda empresa binacional, né, com capital brasileiro, né? Então, esse complexo será instalado em Alcântara. O programa PMM, como eu disse inicialmente, atualmente são 4 satélites. O Amazônia, que é um sensor óptico, o científico, que tem 2 cargas úteis, uma para a ionosfera, a outra para a astronomia. O MAPSAR, que é outro satélite de sensoramento remoto, baseado em tecnologia radar. E o GPM, faz parte da constelação que eu falei para os senhores agora há pouco. Bom, o geoestacionário, né, que nós esperamos cobrir essa área aqui do globo, ele vai ter o início agora de estudo da possibilidade de uma parceria público-privada para implementar esse projeto, né? Até março de 2009, nós estamos estudando
as demandas, né? Já tem um estudo que foi feito inicialmente, a gente está reavaliando esse estudo e a gente espera que a partir de julho se inicie a fase de concepção desse satélite, cujo lançamento provavelmente ocorrerá em 2012, 2013, mas visando principalmente comunicações militares, talvez meteorologia, enfim, e a parte de controle de tráfego aéreo. Bom, para terminar, vamos falar rapidamente das necessidades, algumas das necessidades do Programa Espacial Brasileiro, que é o domínio de tecnologias críticas. A gente vai ver que tecnologias críticas são essas: a formação de recursos humanos, o acesso rápido e barato ao espaço, recursos financeiros compatíveis com o propósito do programa, né? Isso também foi dito inicialmente hoje de manhã, e também a manutenção do aporte financeiro. Nós passamos por dificuldades nas décadas passadas, e nós precisamos também de uma gestão mais ágil e eficaz de todo o sistema. Algo talvez a gente possa discutir aí mais tarde, mas essa questão da gestão é fundamental. E uma coisa importante, nós temos hoje no país competências espalhadas por todas as regiões. E o Programa Espacial precisa dessas competências. Nós temos um programa na Agência Espacial chamado Unispaço, cujo objetivo é chamar as universidades e os centros de pesquisa para resolverem alguns dos problemas que nós temos. A gente pode discutir isso mais tarde, dado o adiantar aí da hora. Então, algumas dessas tecnologias são justamente os sistemas de controle de atitude e órbita, né, os quais nós precisamos bastante, os simuladores de missões espaciais e computadores de bordo. Nós, em função do embargo comercial, do embargo a componentes que nós precisamos na área espacial, a gente está pensando, né, nós precisamos ter componentes que resolvam isso. Então, componentes que são comerciais, que você compra de forma fácil, precisam ser qualificados para que eles possam ser utilizados na área espacial. Precisamos de vários sensores, tanto para a parte das plataformas, para controle das plataformas, quanto sensores que serão usados nas cargas úteis. A gente também pode discutir isso depois. E precisamos também de várias tecnologias ligadas à propulsão. A gente pode discutir isso também depois, né? Esse acesso rápido e barato ao espaço proporcionaria o treinamento e formação rápido de recursos humanos, o domínio de tecnologias críticas para o Programa Espacial Brasileiro, desenvolvimento de novas indústrias para o setor espacial, que ocupassem nichos que fossem claramente identificados, né? E o engajamento rápido dessas indústrias nas atividades do Programa Espacial. Hoje em dia nós temos grandes programas e que muitas vezes não atendem às necessidades das indústrias, e tentar fazer com que haja uma inserção mais rápida das indústrias brasileiras no mercado internacional. E também, a gente divulgar, né, esse acesso rápido e barato ao espaço proporcionaria uma divulgação para toda a sociedade da necessidade de se ter um programa e do que está sendo gerado em seu benefício, né? Só para encerrar essa questão de recursos, uma rápida comparação entre o orçamento de 2006 em milhões de dólares, em dólares, de algumas nações que estão envolvidas na área espacial. Então, nós estamos aqui, no Brasil, com 100 milhões. Né? Eu acho que essa primeira linha aqui a gente poderia excluir, nessas duas primeiras linhas. Né? 16 bilhões da NASA, 3,8 bilhões da Agência Espacial Europeia, até o Japão com 2 bilhões. Então, dessa turma aqui de 1 bilhão, a gente poderia, talvez, até excluí-los todos para efeitos de comparação, mas lembrarmos que a Itália faz parte da União Europeia, então, veja, a União Europeia com 3,8 e a Itália com 900 milhões. A Índia, que seria um parâmetro interessante de comparação, está 8 vezes no patamar, uma ordem de grandeza quase na nossa frente, né? A China com 500 milhões, mas aí a forma como se calcula isso na China é um pouco complicado. A Grã-Bretanha com 400 milhões, mas também a Grã-Bretanha está na União Europeia, né, embora não exatamente na ESA. A Bélgica, enfim. E a Holanda, que também, aqui vários desses países europeus que contribuem para a Agência Espacial, para a União Europeia. Então nós vemos que aqui, isso, orçamento do programa civil. Né? Lembrarmos que o programa espacial tem sempre aí um interesse militar muito grande. Então, são alguns desses números, e aqui nós temos a abrangência desses programas, o que eles fazem, né?
Então, são poucos os países que dominam a tecnologia, que dominam o tripé de sustentação do programa espacial brasileiro. Bom, era isso que eu gostaria de falar para os senhores. Estou à disposição aí para perguntas, não sei se agora ou depois. Obrigado.